Paz e muita luz no teu caminho, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo de Deus. Deus vos abençoe e vos guarde, e tudo de bom na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao nosso Deus que é bom, maravilhoso, todo-poderoso, bondoso, seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você tem um Deus, tá? E esse Deus te ama. Então vivamos no amor do nosso Deus. O amor de Deus, ele é bem maior. No amor do nosso Deus. Ele é bem maior do que o ódio. O amor de Deus, do que o ódio de Satanás. Então o amor de Jesus, ele é muito maior do que o ódio do inimigo. O sangue de Jesus tem poder para te dar vitória em tudo na vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e te ilumine sempre, com toda a sorte de bênção. Amém. Pois bem, o livro, foi lançado. O livro Bahia dos Holandeses foi lançado com muito sucesso. O primeiro lançamento dele foi hoje, às 9 horas da manhã. Hoje, dia 20, às 9 horas da manhã. Esse livro, você quer saber como é uma viagem astral, como é os sonhos, Ele é um livro histórico, que ele tem partes históricas. Ele é um livro romântico, porque ele tem partes românticas. Ele é um livro místico, porque tem parte mística. Você gosta de descobrir mistérios? Então assista o vídeo, Ele é uma audionovela, É uma audionovela. Você estiver em casa, ajeitando sua casa, você, coloca lá para escutar, porque é quase 7 horas, de vídeo, Vamos beber uma aguinha, bora? Beber uma aguinha, delícia. Que delícia. Agora um cafezinho, um café tá com açúcar ou com mel? Pronto, vamos tomar um cafezinho esta hora, É ótimo tomar um cafezinho. E vamos ler o livro de Mateus, Estamos na campanha para conhecer o Novo Testamento. Deus te abençoe e te guarde, tá? Amém, meu amor. Deus te abençoe. Hoje tivemos essa grande vitória, Delícia! Essa grande vitória de ter lançado o livro. E amanhã ele será lançado ao vivo. Então, as pessoas que comentarem ele, os principais comentários serão chamados para um programa especial de domingo, para a gente conversar ao vivo, E você também pode comentar nele amanhã. E você vai entrar no livro, tá? O livro vai ser lançado ao vivo, você vai ficar conversando e dizendo, não, isso aqui, eu acho aquilo ali, que legal essa parte, essa parte é muito profunda. Então, amanhã, às 3 horas da tarde, quando eu entro ao vivo, eu vou entrar, vou conversar com você, vou conversar com todos e ele entra no ar, ao vivo e a cores, tá? Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre, porque Deus é bom, tá? Deus é muito bom. Vamos ler o livro de Mateus, depois a gente volta a comentar. As 12 primeiras pessoas foi Valdinéia Xavier, foi a primeira pessoa a entrar hoje. Lisiane Vieira, Paz e Luz, pastor, foi a segunda. Pelos santos e pelo Cordeiro, glória a Jesus, glória a Deus. Silvana Martins, Paz e Luz. Miriam Sofia, boa tarde, pastor, meu nome é Maria Sofia. Eu sou o nome que eu coloquei aqui para não ser identificada. Desde criança escuto muitas pragas e mais palavras da minha mãe. E já escutei também do meu pai. Então vamos conversar sobre isso, Miriam. Você pode repetir assim que eu terminar o capítulo 3 e 4 de Mateus. Aí nós vamos conversar sobre isso, tá? Eu estou escutando o livro, pastor Valdinéia da Silva.
Que maravilha! Temos poder para anular maldições através da oração? Linda, é uma pergunta. A 11ª, Valdinéia Silva, uma aguinha e um cafezinho. É verdade, tem que ter à tarde, né? Linda. Deus te abençoe. Eu passou um bocado de comentário, cadê? Fabrícia, boa tarde. Fátima Fonseca Mela, a paz do Senhor, parabéns, pastor. Deus te abençoe pela conquista, que o livro seja uma bênção na vida de todos quem lê. Muito sucesso ao Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Shalom, Bárbara. Vizinha, a paz e luz. Me chamo Valquíria, boa tarde. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, na paz do Senhor. Coisas de igreja. Pastor, como faço para fazer uma bencumba, para desbloquear minha vida financeira? Vamos conversar sobre isso. Paz do Senhor, pastor. Que Deus Jeová abençoe a todos. Amém. E eu estou lendo, pastor, Quarta Dimensão. Que maravilha. Quarta Dimensão, se eu não me engano, é de Ponhong Chu, né? Deus abençoe poderosamente. Amém. Então, daqui a pouco nós falamos, né, sobre pedidos, sobre perguntas e respostas. Agora, vamos para a nossa campanha, né, do livro do Novo Testamento, Mateus. Vamos conhecer o livro de Mateus, tá bom? Vamos lá, Mateus, capítulo 3. Diz o seguinte: e naqueles dias, enquanto eu estou lendo Mateus e explicando, você pode participar tranquilamente. Você é a nossa convidada especial, convidado para participar, né, deste programa. Por isso nós chamamos as pessoas para conversar, não é apenas responder perguntas, é conversar, tá bom? Então vamos lá. E naqueles dias apareceu João, o Batista, ou João Batista, pregando naqueles João o Batista, pregando no deserto da Judéia, que era um lugar onde ele morava. João Batista era primo de Jesus. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele era o Elias, que antecedeu a Jesus Cristo. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista era um profeta, o último dos profetas, talvez, que apontou para Cristo Jesus. Estamos lendo Mateus 3. E este João tinha suas vestes de peles de camelo, um cinto de couro, e em torno dos seus lombos, um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Tudo indica que João Batista era da religião essênia. Os essênios eram povos ermitões. Não comia carne, não tocavam em mulher, eles eram celibatários, eram muito radicais. Muitos deles viviam em cavernas no deserto e longe de tudo e de todos. Então os essênios eram um grupo religioso radical, que eles não tocavam assim literalmente, nem mulher podia tocar neles não, eles eram brabos, né? E esse grupo existiu na época de Cristo. Pelas características de João Batista, dá para notar que ele era desse grupo religioso, chamado essênios. E ele ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Naquela época, os judeus batizavam muito. Bastava um pecado e um arrependimento, então a pessoa se batizava. Às vezes tinha gente que batizava 2, 3 vezes no mês. Eles não gostavam de tomar banho, ou seja, o povo daquela época, não era só os essênios, não gostava de tomar banho. O banho mesmo entre judeus e europeus da época era um banho por ano. Virgem Maria! Era a cultura deles. Você é judeu? Sim, mas não é desse tipo de judeu, é a cultura da época, viu, Chiquinho?
Então, o batismo, ele era, por exemplo, você se arrependeu, aí se batizava. Era uma forma de você descarregar aquela energia. Os judeus descarregavam a energia através de várias formas. Se batizando, rasgando as roupas que estavam. Ou seja, quando eles sofriam qualquer problema, eles se desfaziam das roupas que estavam. Porque eles acreditavam também que aquelas roupas ficariam contaminadas com a energia do momento. Olha, né? Que coisa interessante. Estuda história, menina. Olha bem, então, o batismo, existia muitos batismos. Profetas batizavam pessoas. Era um tipo de um banho que as pessoas tomavam na presença do sacerdote. E só quem se batizavam eram homens. Olha que detalhe tão pequeno de nós dois. Mulher não se batizava. Oxe, Ave Maria. Mulher não se batizava não, era indecente, tá? A mulher, ela não se batizava não, batizava não, oxe, de jeito nenhum. Na verdade, as mulheres era tudo escondida, a mulher só fazia comida, né? E se não tivesse misturado, se tivesse, não podia fazer, nem tocar em ninguém. Então, falando sobre o batismo, preste atenção. Tá aprendendo aí? Tá aprendendo? Sim ou não? Quem que tá aprendendo aí? Os judeus costumavam se batizar. O cara fazia um erro e já se batizava. Procurava um profeta, qualquer coisa e se batizava. Então, às vezes a pessoa se batizava três vezes no mês, ou uma vez. Por isso os caras não gostavam de pecar, porque eles não gostavam de tomar banho. Né? Oxê, opa, não entendi. Não entendeu não, Chiquinho? Então, e isso era o povo judeu, porque os outros povos era pior ainda. Né? Então, o batismo era algo comum. Se arrependeu, né? Brigou com a esposa, aí chegava, se arrependia, aí tomava um banho. Entendeu como é a coisa? Era os batismos, era muito batismo. Batizar pelos mortos também. Tinha batismo de arrependimento, porque por isso que a Bíblia diz, batismo de arrependimento, porque existia outros tipos de batismo. Na verdade, o batismo é um banho, isso que os espiritualistas fazem. Banho de sal, banho não sei o que lá, só que era com água. Estou aprendendo, pastor, glória a Deus, Josi Oliveira. Então você fica fazendo pergunta aí, tá? E fica comentando. Obrigado, Josi. Aí então é o seguinte, os batismos eram comuns e eles costumavam muito batizar. Por isso que a Bíblia diz um só batismo. Porque às vezes os caras se batizavam 30, 40 vezes no mês, né? 2 meses. Qualquer coisa, chutou o cachorro, o cara se arrependeu, se batizava. Agora tinha batismo para se arrepender, batismo para se casar, batismo não sei o que lá, batismo pelos mortos, batismo não sei o que. Aí existiam muitos batismos. Eu não sabia disso não. Mulher não se batizava não, tá? Não. Mulher não se batizava, mulher não entrava na igreja. A mulher não entrava na igreja, Ave Maria. E ela ficava onde? Ela ficava no pátio fofocando da vida dos outros. Oxe, é mesmo? Era, não entrava não. Valdemir Salles. Oi, Valdemir! Então podemos dizer que havia a banalização do batismo. Não era banalização do batismo, era assim, eles acreditavam que a água tirava as energias ruins. Então, o cara fazia um erro, aí ele ia e se batizava. Aí o profeta batizava ele, era um tipo de um banho. Né? Judeus têm muito mistério, tem. Agora existiu o batismo para o arrependimento, existiu o batismo para casar, existiu o batismo para ganhar dinheiro, existiu vários tipos de batismo. Inclusive, viu, Valdemir? Saudade de tu, Valdemir. Inclusive, batismo para enriquecer, batismo para tirar alguma quizumba da pessoa, né? Entendeu como é a coisa? Tinha batismo dos pés também, que era constantemente feito. Batismo dos pés, sim, que era a lavagem dos pés. Lembra que Jesus lavou os pés? Então isso é um conhecimento da cultura judaica. Judeus têm muito mistério. Quem foi que falou? Judeus têm muitos mistérios. Linda! Ana Maria, boa tarde. Seja bem-vinda, Ana Maria. Então, os batismos existiam, né? Por exemplo, o cara não pecou, então ele ia casar, mas ele tomava um batismo. O batismo era feito por alguém. A diferença do batismo para um banho é que um banho você ia lá numa cacimba, num barreiro e tomava banho sozinho. Mas o batismo era feito na presença de um sacerdote, né?
Agora, o que eu acho mais interessante é como o cristianismo é, né? Interessante. A mulher podia entrar na igreja do cristão, mas os judeus não deixavam a mulher entrar na igreja deles, não. Não. A mulher não entrava na igreja, a mulher não era batizada. A mulher não tinha contato com o homem. Não é como hoje, não, que você vai num canto, né, e conversa e bate papo com todas as mulheres. A mulher não conversava com o homem. Por isso que aquela mulher ficou admirada quando Jesus falou com ela. Né? Porque os judeus não falavam, principalmente Essênio. Essênio era averso à mulher. Eles tinham umas crenças, depois a gente fala sobre Essênio, umas crenças muito radical, né? E eles tinham muito medo, até porque Lilith é mulher e eles eram muito cismados com Lilith. Tem alguma pergunta sobre isso? Gostei. Obrigado, Valdemir, pela pergunta. Não é que a questão... Hoje nós se batizamos uma só vez. Às vezes 2 ou 3, porque a gente se batiza na igreja católica, depois batiza nos crentes. Né? Mas antigamente era muitos batismos. Mas era batismo para tudo. Eu não consigo namorar, desse batizava. Judeus já conheciam muitas das energias. Sim, muito. A questão de lavar os pés é porque a maioria dos vermes e bactérias fica nos pés. Mas também, quando você lava seus pés com água fria, eu não durmo sem lavar meus pés com água fria. Você descarrega a energia. Entendeu, bichinho? Ou não? Agora sim, para lavar os pés, existiam as escravas e as mulheres lavavam os pés dos homens. Né? Mas mulher não se batizava. Ela, na verdade, em público, ela ficava distante, aquela turminha, aquela patotinha de mulher. Entendeu? Existe batismo para o mal que os sacerdotes usam até hoje. Exemplo, batismos sexuais através de magia. Sim, esse aí é um assunto muito, né, profundo. Mas tem vários tipos de batismo. A cultura dos marrocanos é assim, tem um casamento ou festa e uma sala para os homens e outra para as mulheres. Pastor, boa tarde para todos do canal. Boa tarde. Então vamos lá, vamos continuar o texto, tá? Tem alguma pergunta? Faça logo. Então o batismo era algo, né? Agora João o Batista, ele foi conhecido porque ele estava convencendo. E quando você era convencido, você é um pecador, você é uma raça de víbora, e o cara é mesmo, você é um pecador. Aí o cara diz, eu estou arrependido. Então se lave aqui, porque segundo a crença, quando o cara se arrepende, a energia vem para fora e a água tira, entendeu? Lavou, tá novo. Então vamos lá. E eles vinham na província adjacente ao Jordão, ou seja, na província junto ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então o cara dizia, eu tomei cachaça, eu chutei o cachorro. Aí João Batista afogava o cara dentro da água, o cara... Pronto. Né? Então, e ele... aí descarregava aquela energia. O cara tinha que confessar, né? Isso também existia, né? Isso existia no passado da igreja, mas foi tirado, né? O cara confessava seus pecados. Mas às vezes era tanto pecado e ninguém sabia que a coisa explodia. Né? Porque existia várias maneiras de expiar pecado entre os judeus. Não era só batismo não, tá? Cordeiro, essas coisas. Lilith também me dá medo, pastor. Lilith dava medo aos essênios. Muita gente ligou para mim para falar sobre Lilith. Depois a gente fala. Então era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Eu bebi uma cachaça, eu dei um beijo na cachorra. E vendo ele, muitos dos fariseus, os fariseus, saduceus, amorreus, era família. A religião era família. Era família. Né? Então era como fosse clãs que tem na China, né? Então seriam como fosse clãs. Essa galera aqui, os fariseus, quando os nossos pais eram tudo analfabetos, esses caras aqui já eram os professores. Eles eram feras, tá? Tinha muito hipócrita no meio também, mas os caras eram fera, era. Então, geralmente se fala muito mal do fariseu. O que é um fariseu? Um fariseu era mestre. Era um cara que a gente era analfabeto e esses caras eram professor da universidade. Então, os fariseus eram uma família. O conhecimento era passado de família em familiar. É mesmo, é de verdade. Então a religião era familiar? Era. Então é a igreja do pastor Galileu?
porque a igreja do pastor Galileu é uma linda família, né? Graças a Deus, eu amo muito o pastor Galileu, né? Mas se o filho do pastor for pastor, se a mulher do pastor for missionária, a prima e tal, é bom demais. Eu até elogio, né? Era família. Então é o seguinte, era como policial, o filho do policial era policial. Então o filho de Valdemir Vieira Salles, que é major da polícia, a mulher é capitão, meu irmão, é faca na caveira. Minha amiga, é pernada, é chutada. A bicha ficou braba depois que virou capitão, sempre foi, né? Então, meus respeitos. Então, os filhos do coronel, se fosse nessa época aqui, deveriam ser coronéis também, né? Como o filho de José, que era carpinteiro, que era Jesus, era carpinteiro também. Isso era uma cultura judaicas. Então, os fariseus eram mestres, então eles passavam o conhecimento para os filhos. Então, as negras eram doidas para casar com o filho de fariseu, porque sabia que o gurizinho ia ser fariseu. E eles batiam, viu? Vai, rapaz, aprende, B mais A. O menino, B mais A, Bi. Bi o quê, rapaz? Pá! Pá! Tipo, diga direito. B mais A. Bah! Pronto. A cultura da época não tinha palmatória, essas coisas, né? Então, o filho de um sacerdote era sacerdote, o filho de um fariseu era fariseu. O fariseu falava várias línguas. Era um homem que era bíblico, ele escrevia a Bíblia. Ele escrevia a Bíblia. Escrevido. Escrevido não, Chiquinho, é escrito. Mas escrevido não é a mesma coisa? Não, Chiquinho. Então, os fariseus, aqui ó, nem vendo muito dos fariseus e saduceus. Agora, só que saduceus também era família. Os fariseus eram mestres, era como se fosse teólogozão. E os saduceus eram um grupo de religião, mas era um grupo assim meio treco-treco. Eles não acreditavam em anjo, eram meio seco, os saduceus. Eles eram cheios de teorias, né? Então, vamos lá. Você pode fazer pergunta dentro do texto. Estamos estudando o livro de Mateus desde ontem. Agora, todos os dias, de segunda a sexta, são 20 minutos, 30 minutos, só livro do Novo Testamento. Então, vamos ler o livro de Mateus todo, para a gente aprender, né, gente? E explicar, né? Então, vendo muito dos fariseus e saduceus, que era a turma, eles são enturmados, né? Que vinham ao seu batismo, eles iam ao batismo. Olha, aí, João Batista sentava o cacete, né? Que vinham ao batismo, diziam a eles: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O nome original aqui é raça de cobra. Víboras e cobras no original é a mesma coisa. Raça de cobras, serpentes! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí onde está. Nós se arrependemos dos pecados, mas a gente tem que produzir algum tipo de fruto de arrependimento. Não é só de palavras não, tá? É a mesma coisa o cara quebrar a perna do outro e dizer, me perdoe, não paga nenhum remédio. É frutos dignos de arrependimento. E não presumais, ou seja, não pensais, presumais. Não presumais que vós, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Essas pedras eram as pessoas que estavam por ali, né? Eu também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz frutos, é cortada e lançada no fogo. Você tem que produzir frutos. É porque a Galileia é um estado, né? A Galileia é um estado. Nazaré é uma cidade. Então é como se fosse Paraíba, é um estado. Campina Grande é uma cidade. Então, eu sou campinense e sou paraibano. Eu sou paraibano. Ai, meu Deus, que coisa boa. Então, preste atenção. Eu, em verdade, vos batizo. E ele dizendo, toda árvore que não produz fruto será cortada e jogada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargatas não sou digno de levar. E vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eita, que palavra poderosa, né?
E em sua mão tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. A eira é a casca do trigo. E queimará a palha, que é a palha, e no fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão. Então Jesus veio no meio daquela multidão. João Batista era muito brabo. Dava para até dizer que João Batista era filho de Elias. Alguns acham que João Batista era o próprio Elias, porque ele era brabo, muito brabo, né? Brabo e brabo mesmo, e tinha muitos poderes, né? Bem, os poderes dele não era como Elias, descia fogo do céu, mas ele tinha muita autoridade. Mas João punha-se-lhe, dizendo, quando Jesus veio, né? Jesus veio na multidão ser batizado, né? Todo mundo se batizando, vamos se batizar, vamos se batizar. Aí Jesus veio no meio. Quando o João Batista viu, né? Aí ele disse, ele se colocou contra, né? Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu é quem careço, me arrepei todinho, ser batizado por vós, e vós vêm a mim para se batizar? Então, João Batista disse, eu não vou batizar o Senhor é que tem que me batizar. Em outro texto que você vai ver em Marcos, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés desse homem. Né? Então, João Batista, ele sabia o seu real propósito. Então, Jesus, aí é onde vem no texto de Mateus, a primeira fala de Jesus. Então, Jesus respondeu e disse-lhe, deixa agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu. Então, ele disse, deixa, porque isso é a lei. Você vai me batizar. Eu sou maior do que você, eu sou Deus. Mas você vai me batizar para que se cumpra a justiça, a lei. E sendo Jesus batizado, mas Jesus tinha pecado, mas ele queria, do jeito que Jesus nasceu de uma mulher, do jeito que ele queria cumprir o processo, né? E aí, então, João Batista o batizou. Que emoção, né? Eu acho que foi a coisa mais importante que João Batista fez, batizar o próprio Senhor, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu o céu se abriu, e viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba. Mostra que o Espírito Santo, os anjos, se transformam em animais, né? E em forma de pomba, porque é paz. Porque ele não veio em forma de águia, em forma de urubu. Não, ele veio em forma de pomba, porque a pomba representa paz, tranquilidade. E eis que uma voz do céu dizia, eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Olha, capítulo 3 de Mateus, né? Muito bom. Vamos ler o capítulo 4, bora? Capítulo 4, bora, capítulo 4, aí amanhã ficamos com o capítulo 5, tá bom? Tá gostando aí? Tem alguma pergunta? Abraço, Alcione e as crianças, Linda de Souza, Líndia. A paz, pastor, eu tenho aprendido muito com o senhor, glória a Deus. Então vamos para o 4 e depois a gente vai para perguntas e respostas. Vamos conversar, tá? Então, capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, ele se expôs ao diabo, porque ele tinha que enfrentar o diabo. Era um jogo jurídico. O diabo, do jeito que tentou Adão e Adão caiu, ele ia tentar o segundo Adão, que era Jesus. Então, o Espírito Santo, não foi nem o diabo, foi o Espírito Santo que disse, bora, chegou a hora de você enfrentar o diabo. Jesus tinha 30 anos, tá? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites é muito tempo, tá? E ele teve fome, mostrando que o diabo, ele ataca na fraqueza. Por isso, coma bem, viva bem, porque se você ficar com a mente fraca, o diabo encosta. Chegando-se a ele o tentador, esse tentador é o próprio Lúcifer, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pão. Em outro texto, você vai ver em João, em Lucas, Jesus passou 40 dias sendo tentado com todo tipo de sorte de tentação. Essas tentações que vai apresentar aqui são 4 tipos, mas você vai notar que são 4 áreas, tá? Jesus foi tentado para dar exemplo. É o seguinte, Jesus ele foi tentado porque ele tinha que mostrar quem era. Jesus Cristo ele conquistou tudo o que ele tem hoje. As pessoas querem as coisas sem conquistar.
mas ele conquistou. Ele só foi dizer, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, depois que ele conquistou tudo. Tudo está consumado. Então é como o cara disse, eu quero ser um tenente sem passar pela prova. A prova era exatamente essa. Né? Então o Espírito Santo levou e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí chegou o próprio Lúcifer falando com Jesus. E chegando-se a ele o tentador, né? A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada para sempre. Fica, Senhor, meu Salvador. Então Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, teve fome, o tentador se aproximou. E chegando-se a ele, o tentador disse: Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Tu não estás com fome? Então Jesus olhou e disse, ele porém respondendo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então agora já é o diabo. Então o diabo pega Jesus, olha, então o diabo pega Jesus, transporta Jesus à cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém. E colocou ele sobre o pináculo do templo. Ou seja, Satanás pegou Jesus na mão e levou. E disse-lhe, pois, Satanás, mestre, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem aos teus respeitos e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em algumas pedras. Salmo 91, ou seja, o diabo citou o Salmo 91. O diabo usa briba, está repreendido Satanás. Então, o diabo usou a Bíblia, né? Está escrito, tal, cuidado. Então disse-lhe Jesus, também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, né? Eu me lembro de um caso, o rapaz era primeiro sargento, ia se transformar em tenente, né? Aí o diabo botou um bebo numa blitz que ele fez, o bebo correu, ele correu atrás do bebo, aí o bebo disse, né? Eu fujo mesmo, agora deu um murro em mim, deu um tiro em mim, deu um murro em mim. Era exatamente o que o diabo queria que ele fizesse. Aí o cara disse, não, nós não vai dar murro em você não. Daqui você não sai, você está bêbado e está de moto, está sem carteira, sem habilitação, sem nada. Nós tira você de cima da moto, bota para baixo, mas não vai bater em você não. Aconteceu com o coronel Valdemir, na época que ele ia ser capitão, ia ser tenente, né? Aí o cara, deu um murro em mim, rapaz, rapaz, se você for homem, seu coronel, seu guardinha de tigela, deu um murro em mim. Aquilo era o diabo, era o tentador. Se ele dissesse, tome. Aí tem alguém filmando, coitadinho do bebinho. Olha, o demônio, né, lança a proposta dele. Então não aceita as propostas dos bichos não, tá? Pula daí, está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo pegou Jesus, aqui ó, versículo 8 de Mateus 4, transportou o diabo a um monte muito alto. Que monte será esse, hein? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Será? Qual é o monte mais alto do mundo? Os Himalaias, Ele transportou ele para um monte muito alto. Como será esse monte? Quem será? Quem pode dizer para mim que é esse monte? Hein, Teles? Valeu, Teles! E disse-lhe, ele mostrou grandes reinos do mundo, os exércitos, os puicos, os reinos, a glória deste mundo. Olha, a glória deste mundo é minha. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares, Jesus. O diabo falou para Jesus. Então Jesus lhe respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Então essas três tentações que Cristo passou, são três áreas.
Não é que foi só as 3 tentações. Foi as 3 áreas que Jesus foi tentado. Foi milhares de tentações que Cristo passou, né? Então, primeiro foi na carne, o pão, a comida. Será que o Monte Everest, pastor, Clamarx, pode ser o Monte Everest, que é o mais alto do mundo, né? A primeira foi na carne, a terceira foi na alma e a quarta foi no espírito. Na carne foi a comida, a necessidade carnal. Então essa necessidade pode estar ligada a tudo. Foi o primeiro grupo de tentações que Cristo enfrentou. O segundo grupo foi na alma. Tu é mesmo, Jesus? Tu é mesmo, é? Tu é macho mesmo, é? Dá um tiro em mim, lasca eu. E aí pro cara dizer, eu sou, né? E a terceira foi espiritual. Adora a mim, me adora. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus, eu não quero essa porcaria, não. Meu reino é eterno. Eu não quero esse mundo cheio de morte, não. O meu reino é eterno. Tudo isso, eu te darei, se prostrado me adorardes. Jesus disse, vai, Satanás, sai daqui, sai, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha, então o diabo deixou, e chegaram os anjos e serviram, porque Jesus estava cansado, morto de fome, né? Que Jesus estava na matéria. Jesus, porém, ouvindo que João preso, voltou para a Galileia. Então, Jesus ouviu que João estava preso e voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Então ele saiu de Nazaré, Nazaré, região da Galileia. Tá vendo aí? Em Cafarnaum, cidade marítima. Cafarnaum é uma cidade marítima, junto ao mar de Genezaré, ou o mar de Cafarnaum. É o mar da Galileia, né? Que se estende até Cafarnaum. Nos confins de Zebulon e Naftali. Então foi lá para baixo da égua. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas Isaías, que disse, a terra de Zebulon e terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Quem é a luz? Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, pegou a pregação de João Batista. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão e Pedro. Eram irmãos, Simão e Pedro. E André, seu irmão. Olha, Simão, chamado Pedro, e André. André era irmão de Simão, que era Pedro. E Pedro era Eu não sei por que chamava Simão de Pedro, de Simão. Será que aqui, né, todo Francisco é Chico? Seria por isso, né? Simão, que era chamado de Pedro, e que era pedra. Simão era durão. Eu acho que por isso que é chamado de pedra, né? E seu irmão, os quais lançaram redes ao mar. Então eles viviam lançando rede ao mar, era uma cidade de pescadores. Porque eram pescadores. E disseram, e Jesus disse para eles, vinde, versículo 19, após mim, vinde após mim, e vos farei pescadores de homem. Então, aquele que segue a Jesus é pescadores de homem, né? Então eles, deixando as redes, seguiram a Jesus. Foram os primeiros discípulos. O primeiro discípulo de Jesus foi quem? Foi quem? Quem vai acertar? O primeiro discípulo de Jesus, por isso que ele mandava nos demais. É a lei da primogenitura. Jesus usava a lei da primogenitura. Quem foi o primeiro discípulo de Jesus? Quem foi? Vamos lá, classe! Fala e não vai para palmatória. Aqui é na palmatória, é na porrada. Vai falar não? Fala! Antigamente o cara aprendia ou apanhava, né? Agora, assim, a nossa sociedade mudou totalmente. Aprende, menino, que eu dou um bombom confeito. Aprende. O guri diz, papai, eu aprendo. Se o senhor me der R$100. Os meninos são sabidos. Paulo, Linda falou Paulo. Não é Paulo não, Linda. Clares bis. Pedro! Acertou. O primeiro discípulo de Jesus foi João Batista. Por isso que João Batista mandava nos demais. É a lei da primogenitura. Eles usavam isso. Entendeu? Era o primeiro, tinha sempre mais autoridade do que os demais. Então, se você tivesse um empregado, o primeiro que entrou... Isso tem na polícia, né? Vamos dizer, tem 3 sargentos. Quem é o primeiro? Às vezes o primeiro sargento é um velhinho. Eu sou o sargento... Eu sou o sargento fulano de tal, mas ele vai ter prioridade, os outros sargentos tudo novo vai ter que ficar para o segundo plano.
Jesus andando junto ao mar, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, olha que Simão é citado primeiro, e André, seu irmão, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde vós após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando tudo, todas as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. E agora lá vem o terceiro e o quarto, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Só que João é aquele cara carinhoso. João deitava no peito de Jesus, ele era aquele cara carinhoso. Pedro era brutão, né? Num barco com seu pai, Zebedeu, né? Inclusive é um nome até legal pra gente botar nos filhos. Zebedeu, ô Zebedeu. É um nome bonito, nunca vi ninguém botar nome de filho Zebedeu. Zebedeu, ó, tá com Zebedeu, Zebedeuzinho, consertando as redes. Chamou eles, um nome abençoado, Zebedeu, o que significa? Não sei. E chamou eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, seguiram-no. Então, era uma honra um mestre chamar uma pessoa. Quando o mestre chamava, eles vinham. Jesus era mestre, tá? Jesus estudou para isso também. Jesus estudou desde os 12 anos. E ele com 30 estava formado. Por que ele começou o ministério dele só com os 30 anos? Porque com 30, o filho está livre da lei e da família. Os filhos estavam ligados à família até os 30 anos. Tinha que trabalhar para os pais. E por que Maria seguia Jesus? Porque Maria era viúva. Depois eu explico por que ela era viúva. Eu sei porque ela era viúva. E você sabe, Chiquinho? Sei. Porque o marido dela morreu. Ah, que inteligência, Chiquinho. Quer dizer que ela era viúva porque o marido dela morreu. Olha, nem o maior teólogo do mundo iria perceber isso. Isso é profundo demais. Então Maria, mãe de Jesus, era viúva porque o marido dela morreu. Valeu, Chiquinho, você acertou. Chiquinho, Chiquinho. Rapaz, que profundideza. Isso não é nem uma profundidade. Isso é uma profundideza. E percorria Jesus toda a Galileia, que era a região, né, do estado da Galileia, ensinando na sinagoga. Então, porque Jesus era mestre formado, ele era teólogozão, Jesus era teólogozão. Porque Jesus se formou. Ninguém ensinava a prova é assim, ó, ninguém ensinava na sinagoga se não fosse formado. Não é qualquer pé rapado que chegava na igreja. Você chegando numa igreja batista ou outra igreja, qualquer igreja, você já vai para o trono lá pregar? Vai não. Está aqui fulano, Zé Lezinho, vai, sobe aí, prega hoje. Não, o cara tem que ser um fera. E tem que ser né? José morreu novo? Linda pergunta. Não, José é o seguinte, se casava uma menina com 12 anos, um homem de 60. Então, possivelmente Maria devia ter 12 anos e José 60. Né? Um homem com 60 anos, ele tem uma sobrevida de 20, mais ou menos, né? Então, José morreu, porque era indecente a mãe seguir o filho com o pai morto. Indecente. Né? A mãe só seguia o filho quando o pai morria. E seguia o primeiro filho, não seguia o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, porque Maria teve mais de 11, 12 filhos. Né? Agora, a mulher, o primeiro filho era o pai. Quando o pai morria, o primeiro filho é quem pegava a espada, quem defendia a família, quem defendia as mulheres. O primeiro era o substituto, em tudo. Então, se o pai morresse, quem tomava conta da mãe era o primeiro filho. Era a lei da época. Quando Maria passou a seguir Jesus, é porque ela era viúva. Porque se José tivesse vivo, não poderia seguir, seria indecente. Cruz diz, linda, é interessante, olha, é estudando e aprendendo, estuda história, menina. Então, gostou, Teles? Muito bom, João Batista, verdade. Então, antigamente a mulher casava na primeira menstruação. Né? E a primeira menstruação de antigamente era entre os 12 e 13 anos. Hoje a menina com 11 anos já menstrua, né? Mas naquela época era com 12, com 13 anos. Até com 14, né? Por causa dos hormônios, né? Hormônio da galinha, pode ser da galinha, do bode, da vaca. As meninas daqui a pouco com 9 anos já estão menstruando, 9, 8 anos. Mas aí a lei dizia, menstruou, vai para a baixa da égua, vai para a casa do marido, né? E aí a família também queria um homem maduro, um homem que tivesse la prata, dinheiro para sustentar a mulher.
A sociedade da época, veja aí, a sociedade da época de Cristo, eu falo sobre casamento, família, tudo, era uma sociedade diferente, muito diferente da nossa hoje. Mas na época, a sociedade judaica era o top, teotopepé, top de tudo. A sociedade judaica era muito decente. E as outras tinha muita bagunça também no meio, né? E era uma sociedade patriarcal, ou seja, os machos mandavam, né? Aí é outra pergunta, né, linda? Se tem descendente de Jesus vivo. Aí é uma pergunta polêmica. Mas se tiver, eu respeito. Por que não? Chamou ele, aí Jesus chamou eles, entenderam aí como é? Então, a família pensava assim, eu vou casar minha filha com esse coroa de 60 anos, porque ele tem alguma coisa para dar para ela. Ele tem nome, ele tem filhos, ele tem uma estrutura. Tá entendendo? Não é um boizinho que ela vai ter que sustentar, ainda dá pensão pro boizinho que fez um filho nela. É um coroa que tem vaca, que tem boi. Ah, pastor, esse é interesse. Sim, é interesse. E aí? É interesse. Quem tiver desinteressado vai casar com o cara debaixo da ponte. Ah, calma, Chiquinho. Calma, Chiquinho. E o pessoal fica dizendo interesse, mas ninguém quer casar com o cara debaixo da ponte. Claro, a sociedade é desinteressada. Todos não gostam de dinheiro. Sim, mas a sociedade da época dizia, não... a mulher hoje leva muito pro lado da fantasia. Tudo bem. Ninguém tem dificuldades, né? Mas tem gente também que não tem, porque não... às vezes o cara não vai atrás, né? Sueli Bispo Correia. Minha filha menstruou com 9 anos. Tá vendo? Daqui a pouco a menina já vai nascer menstruada já. Porque é muito hormônio, né, na comida. Por que Jesus não casou? Aí vamos conversar sobre isso, para a gente terminar o texto. Tá? Então, mas na época, minha mãe mesmo menstruou com 14 anos. Minha mãe disse, eu virei mulher com 14 anos para 15. Não, 15 anos para 16 que ela falou. Mas isso é antigamente, há 80 anos atrás. Hoje é com 9, com 8, com 7, com 5. Mas também, meu amigo, encerra mais cedo também, né? Encerra mais cedo. E chamou eles, deixando imediatamente seu barco, seguiram-no. Então eles seguiram Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia ensinando na sinagoga. Então Jesus ensinava na sinagoga porque Jesus era mestre. Judeus não chamam a pessoa mestre sem ser. Tá entendendo? Então, não é o Brasil, não, que o cara teve dinheiro, é doutor. Doutor! Ô, doutor! Tá entendendo? Mas é assim, o cara só é doutor mesmo se for doutor. Aí ele chamou o doutor. Chamavam Jesus de mestre, não porque mestrinho, não. Porque Jesus realmente era mestre. Aquela capa que Jesus trazia nas costas, só os seminaristas judeus tinham. Eu também fui com 15 anos, pastor. Na minha menina com 11. Tá vendo? Receitas de amor. Minha mãe foi entre 15 e 16. Né? Mas também chega a 50 e poucos anos ainda, né? Ainda mulher, ainda menstruando. Quem menstrua logo, termina logo, né? Isso, vou casar com um gari, quem reclamar. Isso aí, vai casar com um gari, exato. Então a pessoa a pessoa pode casar com um gari, sim, qualquer pessoa. A gente não pode discriminar ninguém. Tá entendendo? Mas também o pensamento, mas mesmo que tem que ser um gari que no mínimo faça feira. Eu conheço vários garis que tem casa, tem carro, faz a feira, né, ajeita, é trabalhador. Não podemos pensar desse jeito. Mas assim, a sociedade da época, eles casavam por interesse também. O pai dizia, não, minha filha vai casar com aquele boizinho ali vai fazer só amor com ela, mas vai casar com um coroa de 60 anos, ele já tem as coisas. Então ele vai ter, no mínimo ela vai ter uma vaca para beber leite. Né? E o coroa também dizia, um homem já pensava, eu tenho que ter as coisas, eu não vou poder ter mulher. E a questão é que naquela sociedade se casava com mais de uma, né? Quanto mais um homem tinha condição, mais um homem poderia ter várias mulheres, né? Então, ele percorria toda a Galiléia, ensinando na sinagoga. Então Jesus era mestre. Quando as pessoas dizem mestre, realmente Jesus era mestre. Se Jesus não fosse mestre, o juiz dizia, você é um leso, não sabe nem da lei, não sabe nem da Torá. Pregando o evangelho no reino, curando todas as enfermidades. Por isso que Jesus Cristo desaparece aos 12 anos. Jesus Cristo desaparece aos 12 anos e aparece só aos 30. Por que ele desaparece aos 12 anos? Porque ele foi estudar. Jesus foi um seminarista.
né? Ele sabia de toda a lei. Ele era um superdotado, era Deus, né? Mas na matéria era superdotado. Ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus começou a mostrar poder aí. E sua fama correu toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam de enfermidades e cometidos de enfermidades, e os endemoniados e os lunáticos. Veja que há uma diferença entre endemoniado e lunático. Tá? Ô, gente, qual é a diferença? A diferença é que o endemoniado é endemoniado e o lunático é lunático. Aprendeu? Qual é a diferença? Qual é a diferença do endemoniado e do lunático? A diferença é que o endemoniado é endemoniado e que o lunático é lunático. Tá vendo? Aprenda, estuda história, menino! O lunático seriam pessoas infectadas, né, por vírus e doenças comportamentais. E os demoniados seriam pessoas possuídas por demônios, demônios mesmo, né? E as enfermidades ele curava. E os lunáticos também, os paralíticos, e também curava os paralíticos. E seguia uma grande multidão da Galileia, Decápolis, né, a Jerusalém, Judeia e de além do Jordão. Então havia uma grande multidão seguindo Jesus. Então a fama dele começou a crescer muito. O escritor do livro de Mateus não destaca o primeiro milagre de Jesus. Só o escritor João destacou o milagre que foi em Caná da Galileia. Cada escritor tem a sua característica. Então terminamos aqui em Mateus 4. Amanhã, Mateus 5 e 6. Tá bom? Tem alguma pergunta sobre Mateus 3 e 4? Desta forma, iremos estudar o Novo Testamento, tá? Precisamos conhecer o Novo Testamento. O Novo Testamento tem tesouros. O que é que você aprendeu hoje? Quem é que vai dizer alguma coisa? Você aprendeu o quê? Vamos fazer um ping-pong? Diga logo, fale. Né? Então, temos muito que aprender. Então, Mateus capítulo 3 e 4 foi lido agora e explicado, né? Eu não sei a diferença, que tudo era igual. Posto sonhar com ônibus, o lunático seriam os psicopatas. Exato. Jéssica Brito. Jéssica, você acertou. Os lunáticos seriam loucos. E os endemoniados seriam pessoas que tinham demônios. Entendeu? Mas às vezes os loucos parecem muito com lunático. E lunático parece muito com os lunáticos. Por que o nome lunático? Estação lunar. Porque os loucos, eles têm muita sensibilidade à lua. A lua tá cheia. Entendeu como é a coisa? Aí depois nós explica mais o conceito de lunáticos e endemoniados. Agora a Jéssica Brito, muito obrigado, Jéssica. Ela deixou bem claro aqui, ela disse que lunáticos seriam os psicopatas. Exato. Seriam as pessoas doentes mentais, né? Jesus curava doença mental. Por isso que eu acredito que Jesus cura todo tipo de doença, né? Jesus quer que a gente estude a palavra. Oh, obrigado, linda. É isso mesmo, vamos estudar. Então, a partir de agora, meia hora, às vezes uma hora, eu estudo o livro de Mateus. Depois a gente vai conversar sobre tudo, né? Boa tarde, pastor Joilson e a todos do chat. Amém? Amém. Tem mais alguma pergunta sobre esse texto? Né? Não sabia o novo tratamento que tinha tanta coisa para ensinar. Aprendi muito em poucos minutos. Que maravilha, né? A história... Aí a gente vai lendo o texto da Bíblia e vamos explicando. Fundo histórico, fundo teológico. A gente vai botando todos os fundos. Fundo histórico, fundo teológico, fundo cultural. E tome fundo, tá certo? Você aprendeu aí que as mulheres não se batizavam. Aprendeu aí também que o batismo era algo comum entre os judeus, que se batizavam direto toda vez que se arrependia. E aprendeu também que existiam vários tipos de batismo, não somente um. Aprendeu também a diferença entre lunático e endemoniado, né? Aprendeu também sobre as tentações de Cristo Jesus, que foram nas 3 áreas, corpo, alma e espírito, né? Então, aprendeu que a possível religião de João Batista era essênia, né? Eu não sabia que Maria tinha outros filhos. Maria teve vários filhos, já que Jesus era o primeiro. Jesus teve vários filhos. As mulheres antigamente, todo ano era um menino. Não tinha anticoncepcional, tá? Muito obrigado por o senhor nos ter ensinado. Aprendi hoje. Rosine Alves. Jesus abençoa as mulheres. Jesus foi quem valorizou as mulheres.
E os judeus valorizavam. Em algumas nações, mulheres eram tratadas como cachorro. Pior, os judeus valorizavam a mulher, mas a cultura da época era assim, tá? Sobre a água e vinho é lá em João Batista, a gente está lendo no livro de Mateus ainda, né? Mas foi o primeiro milagre de Cristo Jesus. Eu vi um vídeo sobre pactos, quebra de maldições, deitando da cama, eu ouvi uma gargalhada e uma mulher. Então vamos falar sobre isso, Nelson Brito. A bênção, pastor Joilson, sou Guilherme Alexandre, Deus te abençoe. Obrigado, Guilherme Alexandre, Deus lhe abençoe. Mas nós filmes parece só Jesus. Não entendi. Hein, Sônia? Não, no filme o destaque é Jesus, não vai falar dos irmãos, mas a Bíblia fala que os irmãos de Cristo não acreditavam em Cristo. Mas aí a Igreja Católica não aceita essa parte porque ela quer defender que Maria foi virgem até o final da época, eternamente virgem. Nessa parte nós discordamos, né? Ela não precisa ser virgem para ser pura, o sexo não contamina a mulher, né? E a mulher ter filhos naquela época é uma honra. Então inocente achar que Jesus era novinho igual a Maria, que José era novinho, é tão inocente achar que José era novinho igual a Maria. É o seguinte, como era a sociedade patriarcal, o homem fazia o papel de tudo. O homem lutava, o homem enfrentava a família, o homem comprava, o homem vendia. Então, geralmente as famílias preferiam homens velhos, né? Porque hoje tem gente velho irresponsável, mas geralmente o homem era treinado a ser responsável, né? Ele não era um menino, ele era um coroa. Geralmente o homem começava a casar com 30, 40, não é começar a casar com 30, casar com um, com 40, casar com outro. Será que a pombagira na minha vida? Não, é outra coisa. Dá like, pessoal, Valdinei, dá like, eu preciso de like, eu quero like. Que coisa boa, muito obrigado pelos likes, tá? É bom o senhor ter esse desejo de nos ensinar a palavra. Eu estou aqui para servir a Deus e a vocês, tá? Eu estou aqui para ensinar mesmo. Então, o Novo Testamento é um poço de sabedoria e de maravilha. Então, é bom que a gente faça a pergunta e a resposta, mas faça também a Bíblia. Então, todos os dias agora, a partir de agora, vamos ler o livro de Mateus até o final. Depois, quem sabe a gente não pega no livro de Marcos. Aí vamos explicando esses detalhes aí, ó. Detalhes tão pequenos de nós dois, detalhes importantes, né? Você não sabia que judeus se batizavam e que existiam vários tipos de batismos, né? Então, está aí. E amanhã vamos para Mateus capítulo 5 e 6.